Achou já. Rapidinho. Gente, aí vamos esperar. Quando for 3h30, eu começo a ver. Talvez entre mais alguém. Positiva. Já volto. Deixa eu passar um carregador aqui. Cadê esse povo, gente?
Larry. Ih, agora que não tem ninguém mesmo. Bora, pessoal. Eu tô aqui, a doutora falou que vai esperar até 3h30 para começar a aula. Ah, beleza. A doutora acabou de me mandar mensagem que é para todo mundo esperarem aqui na sala, que ela vai reiniciar o computador dela. Porque não está entrando. Boa tarde, pessoal. Olha nós de novo. Boa tarde. A professora tá toda chique. Gente, então vamos começar. Vocês estão me escutando? Tô. Sim. Tá bom. Aí a gente vai falar dos os cálculos gram-positivos de novo. A gente vai falar algumas coisas diferentes que eu não falei na aula e outras coisas vai dar uma revisada. E aí, depois eu vou tentar também fazer uns exercícios, um questionário dessa aula e mando para vocês. Aí depois a gente discute das duas aulas. Tá bom? Beleza. Então, os cálculos gram-positivos.
Só um pouquinho de paciência, que hoje esse computador e a internet tá travando tudo. Então, Staphylococcus, né? Igual eu já falei, vem do grego, né? Staphyle, o staphyle quer falar que é cachos de uvas, né? Por isso que essa comparação. E os Staphylococcus, ele tem a tendência de formar cachos, né? E também pode observar células sozinhas, em pares ou em cadeias curtas. Aqui mostrando na imagem a comparação, né, do cacho de uva. E aqui, na tinção de grã aqui, vocês viram um cacho parecido ao cacho de uva aqui. Aqui nessa imagem, né, está mostrando as formas também que ela pode aparecer, né, a forma de cachos de uvas, as cadeias curtas, né, em pares aqui, ou em células sozinhas. Os Staphylococcus, ele mede entre 0,5 a 1 mililímetros, né? E é catalase positivo. Catalase positivo quer dizer, né, que o peróxido, ele converte o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água. Então, aqui você faz o exame, né? Coloca a bactéria aqui na lâmina e coloca água oxigenada, né? E se ela borbulhar, é positivo. As características, né, dos Staphylococcus não flagelados, aí por isso dificulta a sua mobilidade, né, seu movimento. Não móvel, é imóvel, não formam esporas, que é a forma de resistência, né, a esporas. São anaeróbios facultativos, mas desenvolve melhor em meios, né, aeróbios. Crescem em meio contendo alta concentração de sal e em temperaturas varia entre 18 e 40 graus. Então, ele pode, né, crescer em temperatura ambiente. As espécies mais comuns, Staphylococcus aureus, que é o único que é a coagulasa positiva, né? Essa coagulasa positiva é uma enzima que vai dar resistência, né, à bactéria, que ela vai converter o fibrinogênio, né, em fibrina. E o exame a gente vai fazer, você vai colocar a bactéria em um plasma, né? Você vai usar pode ser plasma humano ou plasma de animal. Você vai colocar essa bactéria aqui, um anticoagulante, o citrato, e se coagular, né? Se ver o coágulo aqui no final, ela é positiva. Se for positiva, é um Staphylococcus aureus. Desses outros aqui, Staphylococcus também comuns, né? Eles são coagulase negativo. E é importante lembrar, né, que esses Staphylococcus, a gente pode ter ele na flora normal, né, na pele. E ele causa benefício para a gente, mas quando temos alguma lesão na pele, ele pode entrar, né, no nosso organismo e causar uma enfermidade. Então, vamos falar do Staphylococcus aureus,
que ele é um dos estafilococos mais comum, né? Que mais gera enfermidade. E ele é mais virulento também, né? Que ele pode gerar enfermidade leve até grave. Por que que ele é mais virulento? Por conter essa enzima coagulase. Aqui, né, a estrutura do estafilococcus. Antes da gente falar da estrutura, vamos lembrar um pouquinho do sistema imunológico, né? Porque a bactéria, ela vai agir no sistema imunológico, né? Na nossa resposta imunológica. Então, gente, coloca no mudo aí, porque eu tô ouvindo conversas. Se vocês puderem colocar no mudo aí, por favor. Então, o sistema imunológico, né? Nós temos os antígenos e os anticorpos. Os antígenos, o que que é? Eles são os agentes estranhos, né? Que entram no nosso organismo. E os anticorpos são as células que tentam combater, né? Esse agente. Doutora, Livrando... Alguém manda no PV dessa Catarina, iPhone de Catarina aí. Pede pra ela ver que tá na aula e pra silenciar o microfone, pô, tá difícil, hein? Eu já mandei dela. para ela a mensagem. Catarina, por favor, coloca seu áudio no mudo. Tá aí, pô. Então, tá atrapalhando. Agora vamos, deu uma... Espera aí que travou aqui agora. Então, o sistema imune, né? E dentro deles nós temos duas células importantes, né? Que são os macrófagos e os linfócitos. Os macrófagos, qual que é a função dele, né? No nosso sistema imune? Ele vai identificar essas células estranhas, né? E vai fagocitar eles. E também vai mandar sinal para nossas outras células, como os linfócitos. E esses linfócitos, eles vão vir para aderir. Doutora, tá muito baixo o áudio. Não tá... E agora, melhorou? Não, ainda tá muito baixo. Espera aí, talvez a internet. Põe o microfone mais próximo, doutora. Vou tentar aqui. Aí, ixi, aí agora... Tenta ligar para ela, gente, para ver se ela... Agora melhorou? Dá para escutar melhor ou ainda está Ficou ruim? bom agora, sim. Ficou bem mais alto agora. Então vamos. Então nós temos no sistema imune. Nossa, aí não. Puta que pariu, hein, essa... Alguém liga pra ela aí, que eu não vou ligar não. Liga pra senão vai ela aí, ligar. mano. Esse no grupo do WhatsApp aí. Agora vamos ver até. Tem que ligar, doutor. Enquanto não ligar pra ela pra não resolver, não vai parar, porque aí é criança. Uma hora fala, outra hora não fala.
Meu celular não liga, tá queimado o microfone, senão... Gente, eu já liguei para a Catarina, já mandei mensagem para ela, mas ela não responde. Meu Deus. Vamos ver, vamos continuar, vamos ver até que hora que a gente... Agora melhorou. Então, como a bactéria ela vai atingir nosso sistema imune, né? Então, aí, só recordando o que eu já tinha falado, né? Que nosso sistema imune ela tem duas células importantes, que é o macrófago e o linfócito, né? Quando tem um invasor no nosso organismo, o mecanismo de defesa é ativado e o macrófago detecta o invasor e começa a eliminar e também enviar sinais, né, para outros componentes do sistema imune, como o linfócito T. O linfócito T, sua função, ele vai se ligar a esse invasor e vai estimular a produção de interleucina através dos leucócitos, né, para estimular a produção de mais linfócitos, e que esses linfócitos estimulam a produção de interleucinas e assim por diante, até eles conseguirem eliminar, né, esse agente invasor. Então, a bactéria, ela vai agir mediante em nossas células, que vai tentar combater, né, a bactéria. Aí a gente vai falando de cada estruturas agora, explicando, né, para vocês verem onde elas vão estar agindo no nosso sistema imune. Então, a estrutura da parede celular do estafilococcus, ela é composta, né, de cápsula, o peptidoglicano, o ácido teicoico, a proteína A, agregação. Só espero um pouquinho, porque o computador hoje aqui tá horrível para poder passar, tá muito lento. Então, vamos falar, né, sobre a primeira camada aqui da parede celular, que é a cápsula, né? A cápsula é a capa mais externa da parede celular estafilococcus. Ela inibe a fagocitose. O que é isso, inibe a fagocitose? Porque o macrófago, né, quando vem o agente invasor, ele tem essa função, né, de ir lá captar esse agente invasor e mandar mensagem também, sinal para as outras células. E a capa, ela vai inibir essa função. Inibe a proliferação de células mononucleares e facilita a aderência de corpos estranhos. Então, ela vai, né, inibir os macrófagos, inibindo também eles dar mensagem, né, para as outras células, para os linfócitos. Com isso, vai facilitar a sua aderência na superfície da célula. O peptidoglicano. Lembrando, né, que nos estafilococos, nos gram-positivos, né, que estamos falando, a camada de peptidoglicano, ela é uma camada grossa, né? Ela compõe mais de 50%, né, da parede celular. E esse peptidoglicano está formado por duas capas, né, de cadeias de glucano, alternada entre o ácido N-acetilmurínico e N-acetilglucasamina.
qual que é a função, né? Proporciona estabilidade osmótica, estimula a produção de pirógenos endógenos, atividade de endotoxina. Isso aqui, esses pirógenos endógenos, é a substância e ela vai agir na cascata da inflamação lá, ela vai estimular a produção de interleucinas, né? Que é a nossa sistema de defesa. Quimioatraente leucocitários. Os leucócitos, né? O peptidoglicano vai atrair os leucócitos, que os leucócitos vai, né? Para esse na bactéria, né? Tentando combater ela e com isso, com esse excesso de leucócitos, vai gerar a formação de abscessos, né? De pus. E também inibe a fagocitose, né? Inibe os macrófagos englobar a bactéria. Gente, se for tendo dúvida, vocês me param e perguntam, viu? Agora vamos falar do ácido teicoico. Representa entre 30% a 50% do seu peso, né? São polímeros fosfatados que se unem ao ácido acetilmurínico, né? Da capa do peptidoglicano. Regula a concentração catiônica da membrana celular e se une à fibronectina. Essa fibronectina, né? Ela é uma proteína e que ela vai ajudar a esconder, né? A se tornar a bactéria invisível, porque ela vai formar tipo uma capa na bactéria e a bactéria vai se tornar invisível para o nosso sistema imune. Então, o nosso sistema não vai conseguir combater a bactéria por isso. Proteína A inibe a eliminação mediada por anticorpos ao unir aos receptores Fc do IgG, T, IgG2 e IgG4, quimioatraente leucocitário anticomplemento. Então, essa imunoglobulina IgG, né, ela tem a função de realizar o reconhecimento do antígeno, né, do agente estranho, né, que está na nossa célula. Aí, como essa proteína A vai ligar esses receptores, ela vai inibir essa função, né, de reconhecimento dos antígenos. E temos também aqui, né, a membrana citoplasmática, que é um componente do complexo de proteína, lipídios e uma pequena quantidade de hidratos de carbono. A barreira osmótica regula o transporte ácido interior e exterior da célula, né? Regula a entrada e saída de componentes na célula. E, por último, temos a proteína adesiva. A maioria das cepas das células Staphylococcus aureus contém um fator de agregação, chamado de coagulasa. A coagulasa, só para vocês lembrarem, temos só no Staphylococcus aureus. Constitui um destaque fator de virulência no Staphylococcus aureus, né? Se une ao fibrinogênio e converte em fibrina, o que ácidos estafilococcos segregaram ao formar grupos. A detecção dessa proteína constitui uma prova principal da identificação dos estafilococos. Patogenia. Então, como que, né, causa essa enfermidade? A patologia
das infecções estafilococas depende da produção de proteínas de superfície que intervém a adesão das bactérias aos tecidos do organismo anfitrião. Então, aqui está mostrando, né, falando, né, que depende da quantidade de proteínas de superfície que temos para que a bactéria venha e adere ao receptor da superfície. Então, a bactéria que tem essa função de ligar ao receptor, ela chama adesina, né? Ela liga um micro-organismo à célula hospedeira. Então, a patogenia depende dessa quantidade de receptor que temos na nossa superfície, né? Fatores de virulência. Temos a toxina. As toxinas são de 2 tipos, segundo a ubicação em relação com a célula microbianas. Temos a exotoxinas e a endotoxinas. Vamos falar só das exotoxinas, que são das bactérias gram-positivas. A endotoxinas é produzida na bactéria gram-negativa, né? Aí depois, quando a gente for falar das gram-negativas, iremos falar da endotoxina. Essa endotoxina, só lembrando que ela é liberada, né, quando ocorre morte celular. Exotoxinas. Proteínas secretadas por bactérias gram-positivas e negativas. A exotoxina, ela funciona destruindo certas partes das células do hóspede ou inibindo certas funções metabólicas. Exotoxinas produzem dentro de algumas bactérias, como parte do seu crescimento e metabolismo, e se secreta em um ambiente circundante ou se libera depois da lise. Muitos são enzimas que podem ser perigosas, incluso em pequenas quantidades. Então, essa exotoxina, igual eu falei, ela pode ser substâncias, né, do seu metabolismo. Então, ela é liberada, né, quando a bactéria se alimenta, e ela vai liberar esses dejetos, são essas exotoxinas, e que elas são tóxicas, né, para o nosso organismo. Aí elas podem gerar alguma enfermidade. Então, aí aqui nessa imagem está mostrando, né, essas exotoxinas que é produzidas por algumas bactérias, e quando liberadas, elas ficam no circulante, né, no nosso organismo. Essas exotoxinas, elas podem ser toxina A, toxina AB, toxina que rompem a membrana ou superantígenos. Como funciona essa toxina AB? Também conhecida como toxina tipo 3, estão formadas por cadeias de polipeptídeos. A parte A é um componente ativo e a parte B é um componente de união. Vamos ver como funciona, né? A bactéria vai liberar, né, a exotoxina. E como temos a parte A, né, que é a parte ativa, e a parte B, que é a parte de ligação. Aí o componente de ligação, que é a parte B, né, da exotoxina, se liga ao receptor da célula do hospedeiro e a exotoxina penetra na célula, né? O componente A, né, que é o ativo da exotoxina, ela altera a função celular
ao inibir a síntese proteica. Agora, sobre as toxinas que rompem a membrana, né? Essas toxinas ajudam a atravessar a membrana do fagócito e também ajudam as bactérias a escapar do fagossoma. É um dano à fagocitose, diminui a resistência do hóspede. Então, as que rompem a membrana, ela vai agir, né, na fagocitose, ela vai inibir, né, que os macrófagos faz esses fagócitos, combate as bactérias. As toxinas que descompõem as membranas e matam os leucócitos fagocíticos são chamados de leucocidinas, os que rompem a membrana eritrocitária chamados de hemolisinas. E temos o superantígeno. Superantígenos são antígenos que causam uma resposta imune muito intensa. São proteínas bacterianas. Essas exotoxinas induzem uma proliferação excessiva de linfócitos, né? Que é os linfócitos que eles vão fixar, né, nos antígenos, que produzirão níveis excessivos altos de citocinas, que os linfócitos que vão ativar a citocina, né, que vai produzir as interleucinas, então vai produzir muita interleucinas tentando, né, combater esse agente estranho. E isso pode gerar, né, causar sintomas como febre, náuseas, vômitos, diarreia e às vezes incluso a morte, porque esses superantígenos também ele vai provocar uma vasodilatação intensa, né, nas artérias e pode vir provocar o choque e o paciente vir a falecer. Os superantígenos incluem toxinas estafilococas que causam infecção transmitidas por alimentos. Aí aqui é uma tabela mostrando, né, as doenças causadas por exotoxinas, pelas toxinas e não pela bactéria, né? Como estamos falando da Staphylococcus aureus, as enfermidades que a toxina provoca são síndrome de pele escaldada, intoxicação alimentar e síndrome de choque tóxico, né? Então, falando das toxinas, né, Staphylococcus, do Staphylococcus aureus. Temos 5 toxinas que danam a membrana. Então, ela vai agir lá na fagocitose, né? São as toxinas alfa, beta, delta e gama e as leucodinas. Tem as toxinas esfoliativas A e B e 8 enterotoxinas, que é a toxina 1 da síndrome de choque tóxico, que é a TSST1. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês me param, viu? Tá bom. Até agora tá tranquilo, doutora. Eu pelo menos tô pegando ele aqui. Então aqui, né, repetindo, as enfermidades mediadas por toxinas do Staphylococcus aureus, né, que é a síndrome do choque tóxico, que é mediada pela toxina 1 do síndrome de choque tóxico, é um superantígeno. Aqui, essa síndrome do choque tóxico tem muito a ver, né, com a menstruação. Aqui, por ela ser o superantígeno, ela pode causar, né, uma intensa vasodilatação das artérias e vir até o choque hipovolêmico pode levar à morte. Tem a gastroenterite estafilocócica, né, devido à presença de enterotoxinas nos alimentos consumidos. Aqui, essa é uma enfermidade mais leve, ela também, assim, você vai ingerir o alimento contaminado e ela tem uma resposta muito rápida.
né, que também é um superantígeno, e aí ela vai gerar rápido diarreia, uma diarreia aquosa, vômito muito intenso e dor abdominal. E o tratamento dela é só hidratar, né, para não deixar o paciente desidratar e complicar pela sua desidratação. E temos a síndrome da pele escaldada Staphylococcus, mediadas por toxinas esfoliativas. Aqui também todas essas têm a resposta rápida, que a paciente vai vir a ter, né, um eritema da pele e começar a descamar. E temos também, né, falando da toxina, agora vamos falar das enzimas, a importância das enzimas, né? Se crê que a virulência de algumas bactérias se vê reforçada pela produção de enzimas extracelulares. Essas substâncias podem dissolver materiais entre células e formar ou dissolver coágulos sanguíneos. Aqui o exemplo, né, da Staphylococcus aureus, que é a única que produz a enzima coagulase, que ela vai formar, né, um coágulo, formando tipo uma capa na bactéria, né, se tornando ela invisível para o nosso sistema imune. Por isso que a bactéria se torna mais virulenta, mais perigosa. Por quê? Coagulases são enzimas bacterianas que coagulam o fibrinogênio no sangue e através de sua conversão em fibrina. Vai lá e mude a senha agora. Quem que sabe? É só você. Larry, põe no mudo aí. Ah, desculpa. Então, o coágulo de fibrina pode proteger a bactéria da fagocitose e aislar outras células de defesa. Então, é igual eu falei, né? Vai proteger da fagocitose por ela estar invisível para o nosso sistema imune. Temos as outras enzimas, né? Que é a catalasa. A catalasa converte, né, o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Temos a hialuronidase, que é a disseminação de tecido, né, de Staphylococcus aureus. A fibrinolisina. A lipase, né, que é a supervivência dos estafilococcus na área sebáceas. Nuclease, papel desconhecido como patógeno. E a penicilina, que é a presença do plasmídio transferido e desarrollo de resistência à penicilina. Esse aqui só para lembrar, né, que presença do plasmídio, esse plasmídio é chamado, né, do cromossomo DNA extracromossomal, né, que ele vai gerar mais resistência para a bactéria. Aqui as enfermidades, né, que pode ser produzida pelos estafilococcus, causam um amplo espectro de enfermidade da pele, né, essa enfermidade da pele principalmente por, né, o estafilococcus aureus, que a gente viu, né, já vai causar impetigo, furúnculo, carbúnculo, foliculites, infecções de tecidos moles e ossos, né, vai gerar osteomielite, vai ter endocardite, pneumonia, e as infecções do trato urinário, né, do trato urinário é mais comum os estafilococcus saprofíticos, né, essa infecção vai ser mais em mulheres jovens, e infecções oportunistas. E o diagnóstico, né, dos estafilococcus, principalmente o que a gente está falando aqui, né, Staphylococcus aureus. Se deve de tomas de amostra do pus
que é o pus. O Staphylococcus aureus tem uma enzima, né, biogênica, que é geradora de pus, né? Se der por tomas de amostras de pus da superfície de sangue, aspirado traqueal ou líquido cefalorraquídeo, dependendo da localização do processo infeccioso. Então, o diagnóstico primeiro, né, pode fazer o prótese, a tinção de Gram, né, os estafilococos, aí a gente vai observar a característica, né, que os estafilococos são bactérias esféricas, dispostas em cachos, né, gram-positivas, como vocês lembram, na tinção de Gram, ela vai ser de cor púrpura, né, por ter a camada de peptidoglicano mais grossa e ela retém mais o cristal de violeta, né? Também temos o cultivo, né? As colônias em meios sólidos, agares, descreve como as células redondas, lisas, elevadas e brilhantes. As colônias dos Staphylococcus aureus normalmente formam colônias de color gris a amarelo dourado profundo. Por essa razão se chama Staphylococcus dourado. Crescimento e aparência das colônias, né? A identificação da bactéria deve ser por aparição de colônia e a microscopia. A microscopia é pela tinção de Gram, né? Os Staphylococcus aureus geralmente têm a cor dourada. Quando está no agar de sangue, a hemólise beta pode ou não formar-se ao redor do halo da colônia. E o Staphylococcus aureus fermenta manitol, que é o que eu já falei para vocês, né? Que eles crescem bem em um ambiente mais salgado. Então, fermenta esse manitol e mostra contaminado pode cultivar em cloreto de sódio a 7,5%. Aí aqui está mostrando, né, a colônia do Staphylococcus aureus. E aqui está mostrando a colônia no meio sólido com cloreto de potássio e manitol, né? A amostra vai ser positiva quando vê essas colônias amarelas, essa cor amarela aqui, que é o Staphylococcus aureus. E temos também a prova das enzimas, né? Que da catalase e a coagulase, né? As principais. Para realizar a catalase, coloca hidróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, né? A 3% em porta-objeto. Se aplica uma pequena quantidade, né, do crescimento bacteriano, né, das bactérias que está lá no cultivo, na solução. E se formar bolhas, é positivo, catalase positivo. E temos também, né, da enzima também, que é a coagulase. A coagulase, você vai colocar também, né, a bactéria lá, que está no cultivo, no crescimento, né, lá. Você vai colocar ela no plasma, pode ser plasma humano, plasma de animal, mais um coagulante, que é o citrato. E vai deixar ela em colônias lá incubada em temperatura de 37 graus, né? Em média 1 a 4 horas. Se formar coágulo embaixo, se formar o coágulo embaixo, ela é positiva. E se for coagulase positivo, é Staphylococcus aureus, que a coagulase só tem no Staphylococcus aureus. Aqui mostrando, né,
quando ela coagula e que é positiva. E aqui mostrando um esquema, né, do que a gente falou, que é o focos gram-positivos, catalase. Catalase positiva é estafilococcus. Se for coagulase, coagulase positiva, estafilococcus aureus. Se for coagulase negativo, vai buscar outro estafilococcus, epidermites, saprofíticos. Entenderam? Alguma dúvida? Gente, entenderam? Tem alguma dúvida? Não, doutora, tá tranquilo até agora. Então, essa é a nossa aula de hoje. E aí eu vou fazer outras questões para vocês, né, dessa aula, e na próxima aula a gente discute, para vocês ajudar no estudo de vocês. Tá bom? Beleza, doutora. A Carol falou aí do negócio do questionário, né, das perguntas. Falou. Então, aí vocês respondem esse questionário da aula passada, e eu vou tentar ver se eu consigo fazer também para vocês responder dessa. Que aí a gente discute das duas aulas na aula que vem. Tá ok, então. Certo? Ué. E aí na cidade de vocês, como que tá do coronavírus? Tem algum caso ou tá tranquilo? Doutora, lá na minha ainda não tem, não. Eu fiquei aqui, não teve como eu ir, não. Ah, Mas lá ainda não tem, não. mesmo. Mas lá perto, em volta, Tomara lá que, já tem. tomara que resolva logo, porque é assustador, né? Na Espanha, lá, morrendo mais de 800 pessoas por dia. Deus me livre, se Por vir dia. acontecer isso no Brasil, não tem essa estrutura, não, para isso. É, lá são um país mais rico ainda, né? Pois é. Aqui nós estamos lascados. Deus Não, mas vai dar abençoe que... pelo menos um tratamento aí, se achar, já ajuda demais. Então, nossa, aí já diminui as mortes lá para baixo. É, porque o mercado aí todo fechado aí, esse trem não vai ficar legal, não. Então, aí vai ser crise dos dois lados, na saúde e econômica, Infelizmente. né? O pessoal também tem que entender o lado dos empresários, porque o negócio vai ficar feio. Vou votar em você, Ramon. Não, cara, você só vê reclamando funcionário. Funcionário tá achando ótima a parada. Que é funcionário que trabalha para os outros não quer que volte tão cedo. E funcionário público tá recebendo no final do mês do mesmo jeito. Agora, o cara que tem um negócio dele ali que precisa de um retorno, de aluguel e um monte de duplicata para pagar, tá foda, cara. Meu pai tá urrando lá. Ainda tem uma funcionária grávida ainda em casa, de licença, acabou de ganhar neném. Quer dizer, ganhou essa semana, sábado. Gente, então, boa tarde para vocês e bons estudos, tá? Tchau, Obrigado, prof. Valeu, professor. Obrigado pela aula. tchau. Senhora, tá difícil assistir a aula aqui, mas nós estamos dando jeito, hein? Tá adaptando a novo jeito. Põe no braço, né? Menina, passar a menina. Olha o pequeno aí. Era 2 horas quando ela deu, então pode dar ainda não. 3 horas só.
Aí, pessoal, vou sair também porque eu tenho que dar uma limpada aqui nas coisas aqui.